vencer. Pelo Campeonato Brasileiro, são 4 jogos que o Bahia não vence. Foi goleado pelo Mirassol por 5-1, jogando no campo do Mirassol. Perdeu para o Cruzeiro jogando nos seus domínios lá na Bahia, com o gol do Gabriel Barbosa no último minuto, 2-1. E o Ceará empatou em 1-1. Então, se amanhã não vencer, serão 4 compromissos sem vitórias. A última vitória, jogando bola, independente de competição, foi na Copa do Nordeste, quando fez aí um impiedoso placar agregado de 9-0 em cima do Confiança de Sergipe. Nesse meio do caminho, teve o dissabor de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Fluminense, ganhou em Salvador e jogou de uma maneira extremamente covarde aqui no Rio, perdendo por 2-0. Foi eliminado pelo nosso adversário na semifinal da Copa do Brasil. Já o Vasco venceu um jogo nos últimos 5, incluindo aí os 2 jogos da Copa do Brasil contra o Botafogo. São 4 empates e uma vitória sobre o Sport Clube do Recife. Aliás, Fernando Diniz, que tem uma marca extremamente curiosa, né? Nos 24 jogos que ele comandou o Vasco, são 9 empates. Praticamente o placar que mais se repete, empate. O Vasco empata demais sob o comando de Fernando Diniz. Mas amanhã está na hora de quebrar isso, vencer e principalmente voltar a vencer em São Januário, fato que não acontece desde maio, quando o Vasco venceu o Fortaleza. É incrível que desde lá São Januário não tem sido decisivo para o Vasco. O Vasco não tem conseguido vencer jogos dentro da sua própria casa, o que sempre foi algo bastante favorável. E precisa reagir, porque ajuda lá de baixo, toda rodada pode não acontecer. Para o jogo de amanhã, ele tem um desfalque certo, que é o zagueiro Robert Renan. Renan está fora, está cumprindo o protocolo de concussão, levou uma cabeçada no domingo, foi extremamente bem retirado do campo pelo médico Rodrigo Sasson, que na hora viu que ele não estava ligando o Lé com o Cré, estava completamente grogue no jogo. Ele vai cumprir esse protocolo de 5 dias, está bem melhor, fez exame, já está de boa, não tem nenhuma restrição, mas, é claro, pega leve. Ontem e hoje foi muito mais lá para conversar, ser examinado pelo médico do Vasco, pelo doutor Sasson, foi muito mais para rever os companheiros, sem nenhuma atividade física. O Robert Renan provavelmente amanhã vai voltar às atividades e aí tocar em bola, né? É uma pancada na cabeça. Apesar de estar super bem, exames todos plenos, teve alta, mas é uma preocupação normal do protocolo de concussão. Portanto, o Robert Renan está fora, mas há uma possibilidade sim de que ele seja liberado para o jogo de sábado. Se vai jogar, é uma outra questão. Até porque ele não era o titular. Ele substituiu o Lucas Freitas, que joga amanhã, voltando depois de cumprir suspensão no Clássico com o Flamengo. Outro que está fora também é o volante Tietê. O Tietê está numa situação bem melhor. Tietê está fora, mas como você está vendo nessa foto de hoje, já está no campo, está na transição, e eu acho muito difícil que o Tietê não esteja à disposição para o jogo de sábado contra o Cruzeiro em São Januário. Tietê está evoluindo bastante, assim como Thiago Mendes, que hoje também aparece em fotos correndo, participando de atividades, já em reta final, e vai ser um importante reforço, porque o Thiago é de uma posição que o Vasco está carente. O Vasco perdeu o Jair, que era um jogador muito importante, e tem aí o Barros, por exemplo, que está com 2 cartões amarelos. Vai que o Barros toma um cartão amarelo amanhã. Até na madeira aqui, mas é uma possibilidade. Então ele precisa estar bem. Mas esses 2 estão fora, Tietê e Thiago Mendes. Já Lucas Piton está ainda em tratamento. Apenas hoje participou de ações e vídeos da venda da camisa do Círio de Nazaré, essa belíssima camisa, assinada pelos atletas do Vasco, especificamente Pablo Verrete, Léo Jardim e Lucas Piton, os 3 assinaram. O Piton está tratando de uma pancada na panturrilha e não tem prazo para voltar. Dificilmente jogará sábado também contra o Cruzeiro.
talvez para o jogo do dia 1º, na outra quarta-feira contra o Palmeiras. Enfim, vamos esperar. Mas hoje a situação do Lucas Piton é exatamente essa. Ele está fora do jogo de amanhã. Diniz vai ter o português Nuno Moreira. Nuno estava com problema nos tornozelos, mas treinou normal, apto. Não houve em nenhum momento por parte... A gente, inclusive, deu essa notícia ontem à noite aqui na nossa tradicional live. Não havia nenhum receio de que ele ficasse de fora e o Nuno Moreira está relacionado. Aliás, a lista, a gente está antecipando aqui, a lista de jogadores do Vasco que irão para o jogo de amanhã, que vai contar com os goleiros Léo Jardim, Fusato e Pablo, os laterais Paulo Henrique e Puma Rodrigues, os titulares, Paulo Ricardo e Vitor Luiz, os reservas, zagueiros Carlos Cuesta e os Lucas Freitas, que volta, e o Oliveira. Os volantes Barros, Hugo Moura, o menino Euder, que volta a estar relacionado, Matheus Carvalho e Paulinho. Os meias Felipe Coutinho, Guilherme Estrela e Benjamin Garré. E os atacantes Andrés Gomes, Matheus França, Nuno Moreira, Diego Minetti, a grande novidade, a gente vai falar dele um pouco mais para frente, Pablo Verratti e David. Não deve ser muito diferente para amanhã, que vai ser anunciado oficialmente, esse time do Vasco para enfrentar o Bahia amanhã em São Januário, na parte da noite. O Vasco deve ir a campo com uma equipe praticamente a mesma, só mudando uma peça, sem maiores modificações. O goleiro será Léo Jardim, na lateral direita, Paulo Henrique, a zaga com Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodrigues, na lateral esquerda. O meio de campo com Hugo Moura, Cauã Barros e Felipe Coutinho, na frente, Andrés Gomes, Pablo Verratti e Nuno Moreira. Andrés Gomes deve ser o titular. Havia também a possibilidade de David, como eu disse, ainda não temos essa confirmação, mas a tendência é que o Andrés, que tem sido até o primeiro jogador a entrar em todas as partidas, o Andrés seja o titular na posição dele, jogando pela ponta direita. Como eu disse, o Vasco quer quebrar um tabu, jogar em São Januário e vencer. E no último jogo contra o Bahia, uma ótima lembrança. O Vasco venceu por 3-2. Vocês devem se lembrar no ano passado, com uma atuação espetacular, principalmente do francês Dimitri Payet. E por coincidência ou não, aquele jogo é muito lembrado, porque naquele jogo Pablo Verratti não estava presente. Vocês devem se lembrar disso. Ryan foi o centroavante, jogou por dentro e fez uma partida muito boa. Arrebentou, sofreu pênalti, Payet fez 2 gols, jogou demais, um chute de fora da área, jogou uma grande partida o francês. E essa é uma preocupação do técnico Fernando Diniz, porque, claro, o Verratti não é bobo, gente. Ele sabe quando ele é importante, quando ele pode ser útil, e ele tem visto que não tem agradado tanto, principalmente da maneira como o Vasco joga. Mas amanhã é um jogo diferente. É um jogo em que o Vasco vai ser o protagonista. O Vasco tem que dar as cartas. E a bola aérea do Verratti é uma bola aérea fundamental para um time como o Bahia, que sofre muito com as bolas aéreas. Verratti, que no seu primeiro ano, quase nas primeiras partidas pelo Vasco, fez um gol contra o Bahia lá em Salvador. Um jogo duríssimo, um pênalti em cima do Marlon Gomes. Eu estava nesse jogo na Fonte Nova e o Pablo Verratti fez de pênalti. E agora, a intenção é dar jogo a ele, fazer com que o time possa utilizar o Pablo Verratti. Para isso, a presença do Andrés Gomes é muito importante. Fazendo jogadas de fundo, fazendo um facão, ajudando nessa profundidade tão importante para o centroavante da bola que vem do fundo e não da bola que venha um pouco mais da intermediária, na dificuldade. Verratti é um jogador que tem se esforçado muito, tem lutado muito e, principalmente, junto com o Felipe Coutinho, tem ali tentado se ajustar. Se a gente for colocar hoje qual foi o último gol, ou se já houve um gol do Felipe Coutinho pifando o Pablo Verratti, tem bastante tempo. O último gol do Verratti, jogando ali com os pés,
foi aquele jogo contra o Mirassol, a bola ali bateu, voltou e bateu, e teve um jogo contra o São Paulo, numa jogada de linha de fundo, um cruzamento para trás do Paulo Henrique, e o Verratti bateu de primeira. Mas como tabela entre Coutinho e Verratti, uma bola enfiada do Coutinho para o Verratti, isso não está acontecendo. E amanhã é um jogo importante porque Verratti precisa ser municiado. O Pirata amanhã é fundamental para pressionar a defesa do Bahia, para empurrar a última linha do Bahia e para fazer com que o Bahia sofra com a bola aérea, que eu volto a dizer. É uma grande preocupação, porque o Bahia não vem bem em relação a esse quesito. Vem tomando muitos gols de cabeça, vem sofrendo muito com isso, vem tendo muitas preocupações. Vou lembrar que no banco de reservas, um jogador extremamente promissor, muito promissor. Trata-se do jovem Diego Minetti, tem 16 anos de idade, e hoje nós divulgamos em nossas redes sociais, e vou abri-las aqui para a gente poder fazer o registro. Aliás, você que não nos segue, você está perdendo, porque a gente dá muita informação. Aliás, a gente tem dado muitas informações nesses últimos dias. O Diego Minetti é um jogador que vai entrar na relação, como a gente disse, no lugar do Ryan, está suspenso, mas ele fez hoje o 4º treino dele como profissional. Ele tinha feito um com o Fábio Carille, no período que o Carille esteve aí no início do ano, e esse ano, com o Fernando Diniz, é o 3º. Só que o que acontece? Eu hoje tive a informação de que ele foi chamado porque ele é do Sub-17, tem 16 anos de idade, para treinar no Sub-20, segunda-feira. Só que quando ele aportou no Sub-20, ligaram para ele, vem para o profissional. Então ele segunda-feira treinou no profissional, ia para o 20, terça treinou no profissional e vai para o jogo. Eu já vi tanta história assim, jogador que não aparece do nada e vamos lá, lembro do Felipe, que era a reserva do Bill e virou quem virou. O Diego Minetti é nascido em 27 de janeiro de 2009. Ele estrearia, se jogasse, com 16 anos, 7 meses e 28 dias e se tornaria o segundo jogador mais jovem a atuar no profissional do Vasco no século XXI, superando aí grandes nomes revelados no clube. A lista seria a seguinte: Ryan é o primeiro, 16 anos, 5 meses e 17 dias em 2023. O segundo seria o Diego Minetti, 16 anos, 7 meses e 28 dias no ano de 2025. Andrei Santos, 16 anos, 9 meses e 3 dias, 2021. Thales Magno, com 16 anos, 11 meses e 2 dias em 2019. E Paulinho, 16 anos, 11 meses e 27 dias. Essa joia da base, que tem uma história extremamente curiosa. Ele é do Espírito Santo, da cidade de Venda Nova do Imigrante, e veio em 2018, pelas mãos de um amigo, para fazer uma peneira no rival Flamengo. E ficou. Chegou mais ou menos ali em março, mas o coração bateu muito forte. Ele não estava sendo muito aproveitado. Chegaram a colocar o Diego Minetti em 2018, e isso tem 7 anos. Ele tinha 9 anos de idade, de zagueiro. Ele não estava feliz, porque ele no Espírito Santo sempre foi atacante. E no Flamengo não davam muita bola para ele. Foi que, de repente, pintou uma oportunidade através do diretor de base à época do Vasco, Carlos Brasil, para levá-lo para... Fala, meus amigos do canal Sou Mais Vasco News, e hoje vamos estar falando, rapaziada, a respeito do jogo entre Vasco e Bahia em São Januário, um jogo importantíssimo para o Vasco poder se distanciar ali da zona de rebaixamento, e o Vasco tem que ganhar de qualquer maneira esse jogo hoje. Está desfalcado sem o Ryan, né, que está suspenso do jogo, mas tem o jovem Diego Minetti, como o Flávio Dias trouxe na informação, um jovem jogador muito importante, que tem feito base no Vasco, aí tem feito vários gols e ajudado muito na base do Vasco, né? À toa que tem 17 anos, 16 anos e já atua no sub-17 do Vasco e agora está sendo garimpado para o sub-20. E o Fernando Diniz, como não é bobo, já trouxe o jogador para fazer um período de treino. Acho muito bom, muito válido. Quem tem qualidade tem que já entrar e jogar logo para mostrar a sua
qualidade e quão importante vai ser para o decorrer da temporada ter jogadores nesse calibre, né, rapaziada? Agora eu queria trazer para você o seguinte: tem uma informação de um jogador aí que tá livre no mercado há muito tempo e há muito tempo também não desempenha um bom futebol, e eu, para mim, já como torcedor, não quero ver no Vasco, não sei a sua opinião. Deixa nos comentários qual é a sua opinião relacionada a Douglas Costa. Tá livre no mercado, surgiu especulação relacionada a ele vir jogar no Vasco. O Fernando Diniz gosta do jogador. E o Fernando Diniz, com esse negócio de querer recuperar jogador, acabar trazendo pro Vasco, seria um problema. Eu acho que o Douglas Costa não seria um bom jogador para vir jogar no Vasco. Agora, qual é a sua opinião? Você concorda ou não? Tendo em vista também que ele teve um problema aí de poder ser preso por questão de pensão alimentícia, então acho que seria até prejudicial para a imagem do Vasco, já manchada como já está, infelizmente, o Vasco muito tempo aí sem ganhar um título, sem ganhar sem ter uma sequência boa de temporada, então acho que não seria um bom jogador. Mas deixa nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, valeu? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixou o seu like, se inscreveu no canal e rumo à vitória mais tarde, que o Vasco precisa demais, rapaziada. Tamo junto, fui!